Bom dia, pessoal. Então, dando continuidade à nossa série de vídeos falando sobre nutrição de orquídeas e adubação. Então, esse é o segundo vídeo dessa série. O terceiro vídeo vai tratar da técnica de adubação, ou seja, quais seriam as melhores técnicas, qual é o procedimento, fórmulas, essa coisa toda. Esse vídeo aqui trata especificamente, nós vamos falar especificamente de lendas quando se trata de adubação em orquídea. Talvez uma das lendas mais divulgadas hoje, mais comuns hoje, são aquelas pessoas que dizem, olha, tal, eu faço minha adubação com água de arroz, água de lentilha, água de batata, seja lá o que for. Ok, gente? O que acontece? Tecnicamente, não há fundamento nisso. Não tem. Isso já foi feito análise dessa água, o teor de nutrientes disso é ínfimo. Então, se você fizer uma adubação nas suas plantas usando esse material, você certamente terá plantas mal alimentadas. Ok, gente? Então, primeira lenda que vamos detonar. Esse negócio de receita caseira, se você quiser uma receita caseira eficiente, aí sim, tudo bem, você pode fazer uma receita caseira. O pessoal antigamente, os cultivadores aí, década de 40, década de 50, usavam esterco de galinha. O esterco de galinha bem curtido, preparado, é um produto 100% orgânico, você coloca isso nas suas plantas e vai funcionar, que é uma maravilha. É um adubo nitrogenado de altíssima qualidade. O problema é muito trabalhoso. Você vai ter que ter a galinha, você vai ter que catar esse esterco antes que ele chegue no chão, ou seja, vai ter que corretar a galinha com a pazinha na mão, né? A hora que ela agachar, você pega. Ok? Hoje em dia isso não justifica mais. Isso justificava no tempo da sua avó, em que não havia adubos preparados para orquídeas de modo geral. Hoje já existem adubos, tanto orgânicos, quanto semi-orgânicos, quanto químicos, bem adequados para uso em orquídea. Ok? Antigamente, não se aplicava muito adubo em orquídea. Por quê? As plantas, como eu falei no outro vídeo, as plantas eram cultivadas basicamente na fibra de xaxim. A fibra de xaxim não pode mais ser utilizada, viu, gente? Aquele pessoal que andou falando aí nos comentários do vídeo que comprou fibra de xaxim antigo, entre aspas, com nota fiscal, pode ter certeza, é ilegal esse produto. Não tem. Só pode ser vendido produtos derivados, subprodutos de origem florestal, com documento de origem florestal expedido pelo IBAMA. Nenhum tem. Então esquece, tá? Não pode usar xaxim mais não. Mas as pessoas começaram a usar outras coisas. Então, casca de pinos, casca de arroz. O pessoal andou usando musgo, pedra brita, carvão, isopor, noz de açaí, noz de macadâmia. O pessoal saiu inventando. E, de modo geral, como as plantas são epífitas e elas só precisam de um substrato para viver, um local para poder enraizar, todos esses materiais, em maior ou menor grau, funcionam bastante bem. Ok? Alguns precisam de mais adubação, outros menos. Hoje o material mais usado para cultivo de orquídeas no Brasil, e eu acho que no mundo inteiro, é a casca de pino, seja pura, seja misturada com outros produtos, é o que é usado hoje. A casca de pinos, como eu falei no outro vídeo, ela tem a característica que ela rouba nutrientes das plantas em forma de nitrogênio, ela rouba nutriente, os micro-organismos que atacam ela roubam nutriente, então a planta fica, vamos mostrar aqui, a planta fica amarelada, fica horrível, fica feia. Então aí a pessoa diz, não, esse negócio de casca de pinos não funciona. Não é que não funciona, a planta está morrendo de fome, né? Ela precisa ter uma adubação, ok? Então vamos convencionar isso aí. Uma adubação correta, bem feita, é essencial para quem quer ter orquídeas bem cultivadas. Ponto. Agora vamos para as lendas. A primeira lenda que nós vamos tratar dela é o tal do adubo foliar. Vocês podem notar, você vai em qualquer lugar, você pega um adubo aí de supermercado, qualquer coisa, vai estar escrito lá adubação foliar. Se ela for química para uso em orquídea, lá vai estar escrito foliar. E vai estar escrito nas instruções
dilua tanto em tanto de água e põe e borrifa as folhas das suas plantas a cada tantos dias. Ufa! É lenda! Vamos explicar? Primeiro vamos ver um pequeno sintoma, uma coincidência. Os dois adubos hoje, dois adubos químicos hoje, mais usados em orquidofilia no mundo inteiro, e eu não estou aqui fazendo merchandising de adubo, eu falo porque é o que eu uso, é o que todo mundo usa. Os dois adubos mais usados são Peters e um aqui que eu não vou levantar porque ele é muito pesado, tem um saco de 15 quilos, Plant Prod. O Peters é americano, Plant Prod é canadense. Existem outros. Tem muitos outros fabricantes. Tem na Itália, tem no Japão. Tem uma série de produtores de adubo de alta qualidade. Note que eu não falei muito de Brasil, né? Mas a gente vai chegar lá. Ok. E curiosamente, se você olhar na embalagem do Peters, você não vai ver a palavra foliar escrita em lugar nenhum. Ora, por que não fala foliar nesse adubo? Uma razão muito simples, ele não é foliar. E não pode ser vendido como sendo foliar, em lugar nenhum. No Brasil, como a nossa legislação é um pouco mais frouxa nesse ponto, o cara faz lá um adubo lá qualquer, lá e mete o foliar em cima, escreve que é foliar. Para quê? Isto é uma estratégia comercial para chegar naquela dona de casa, ou orquidófilo, ou amador, que seja, que gosta de chegar ali de manhã e ficar conversando com suas plantas. E é muito bom conversar com as plantas, se elas começarem a responder, aí é coisa de camisa de força, né? Mas vai lá conversar com suas plantas e pega lá um frasquinho lá de um adubo misturado, um adubo diluído em água, e vai borrifando as suas plantinhas e suas samambaias, e seja lá o que for. Isso é um mercado gigantesco, é um mercado enorme. As pessoas, os fabricantes de adubo viram esse mercado, viram que tem uma possibilidade comercial muito grande nisso e pá, estamparam foliar em cima e deram na instrução, você borrifa as folhas das suas plantas. Lá fora, se fizer isso, vem a defesa do consumidor e interdita esse negócio, não pode. E vamos explicar o motivo disso. O que acontece? A pessoa que aplica adubo foliar acha que a planta vai absorver aqueles nutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, manganês, cobalto, cobre, todo esse material pela folha. Bom, quem já estudou um pouquinho de fisiologia das plantas sabe que as plantas elas absorvem gases do meio ambiente, ou seja, durante o dia ela absorve dióxido de carbono e ela processa esse dióxido de carbono na fotossíntese e libera oxigênio. Maravilha, é aquele processo que todo mundo sabe, fotossíntese, todo mundo estudou isso na escola. Ok. E de noite o processo se inverte, ela consome aquele carboidrato que ela produziu na fotossíntese, produz energia, porque de noite não tem energia solar para ela, e ela libera dióxido de carbono e ela consome oxigênio. É o processo inverso. Ok? A respiração. Orquídeas de folha grossa como Cattleyas têm um ciclo um pouco diferente. Como elas são plantas adequadas a um clima mais seco, elas fecham os estômatos. O estômato é o órgão da planta, que os furinhos na folha que faz pelo qual entra esse dióxido de carbono, essa coisa toda. As Cattleyas, de modo geral, fecham o estômago durante o dia, só vai abrir à noite, ela tem um processo no qual ela guarda o dióxido de carbono para ser em forma de ácido pirúvico, é um processo complicado, ela guarda isso para ser processado no dia seguinte, já com a presença do sol, que é o que dá energia para o processo. Ok, mas não vamos entrar muito nesse detalhe, não. Os estômatos, que são órgãos que regulam a entrada de gases dentro da folha para fazer essa troca gasosa, não são estruturas para absorção de nutrientes, de adubo. Não se prestam a isso, eles não servem para isso. Eles podem até absorver adubos em pequenas quantidades. A pessoa faz uma aplicação de nitrogênio, a folha vai lá e absorve um pouco daquilo, muito pouco. O conceito de adubação foliar foi desenvolvido para outras culturas, foi desenvolvido para cana, para milho, culturas de crescimento muito rápido, em que você aplica adubo no solo, a planta cresce tão rápido que não dá tempo daquele adubo
ser translocado até o ponto de crescimento da planta. A planta entra em deficiência de nitrogênio, mesmo com o solo adubado. Então o pessoal descobriu que se você borrifar aquela planta com aquela cultura com nitrogênio, com a solução de nitrogênio, não é outras coisas, é basicamente nitrogênio, você consegue suprir nitrogênio para aquilo via foliar. Bom, só que esse conceito foi apropriado para orquídeas, porque a orquídea criou-se essa lenda de que orquídeas são plantas aéreas, vivem do ar. Nada mais longe da verdade. A orquídea é uma planta normal, igual qualquer outra. Ela absorve nutrientes e água pela raiz. Pela raiz. Ok? Então, adubação foliar, viu, gente? Se tiver escrito foliar no seu adubo, ele pode até ter uma função foliar, mas vai ser menos de 10% ou 5% da necessidade daquela planta. A adubação foliar vai funcionar na medida em que você borrifa a planta e aquele adubo vai escorrer, vai para a raiz absorve. Mas toda orquídea adubada apenas via foliar será sempre uma orquídea com fome. Sempre será uma orquídea mal nutrida, mal alimentada. Você manda fazer análise foliar, dá deficiência de nitrogênio, de potássio, dá deficiência de modo geral. Por quê? A via foliar não é a via mais adequada para a adubação de orquídea. Ok, gente? Então, olho vivo na hora que for aplicar adubo, porque esse negócio de ficar aplicando via foliar, vocês podem ver que você não vai ver nenhum orquidário comercial, digno do nome, pelo menos, fazendo adubação apenas borrifandinha suas plantas. Vamos dar uma borrifada nas folhas que fica tudo nutrido. Não vai ver. A adubação, quando ela é feita em orquidário comercial, se eles usam adubo químico, é para realmente encharcar a planta com aquilo, porque ela absorve pela raiz. Ou então eles usam adubo orgânico ou semi-orgânico, outros meios, mas sempre na raiz. Então, adubação foliar. Vamos esquecer esse assunto aqui. Tira ele daqui. Ok? Receitas caseiras, já falamos. Podemos apagar ele também. Eu estou sujando meu dedo. Só um detalhe voltando aqui no adubo foliar. Vocês vão ver pessoas que recomendam, olha, se você tiver uma planta que está muito deficiente, faz uma adubação foliar, aplica uma adubação na folha que a planta recupera. E não recupera, gente. Olha só. O que determina se uma planta vai crescer assim ou assim é o nutriente que ela vai receber. Se ela não tiver um sistema radicular adequado para receber esse nutriente, ela não consegue absorver, a folha vai ficando amarelada, a planta vai passando fome. E aí você pega e vai olhar, primeira coisa, está cheio de erva daninha, que é uma praga, essa tal da praguinha australiana, é um inferno isso, realmente é muito difícil controlar isso. Mas vamos tirar a planta do vaso? Olha só. Ih, tá aí, ó. Aí. Olha, raiz de erva daninha tem bastante. Aí, tudo raiz de erva daninha. Mas cadê a raiz da planta? Não tem uma raiz viva. Então como é que uma planta que não tem raiz vai absorver adubo? Não tem jeito. Não tem jeito. Essa planta aqui foi plantada na hora errada, no momento errado. Ela não estava brotada. Agora que ela está dando uma brotaçãozinha, vai sair raiz nova dessa brotação. Eu vou ter que replantar ela, esperar ela dar raiz nova e talvez daqui a um ano, mais ou menos, ela já vai estar mais recuperada. Tá ok? Mas sempre isso foi um problema de manejo, não é um problema de adubação. Não adianta ficar dando adubo para isso. Não resolve nada. Ela não tem como absorver, não tem raiz, ó. Não tem uma raiz. Tem uma raizinha aqui, ó. Muito pouca raiz. Essa planta, enquanto ela não tiver um sistema radicular saudável, ela não vai conseguir se alimentar. Ok? Bom, já vamos pegar essa daqui? Dá até dó de tirar do vaso, né? Vamos dar uma olhadinha nela aqui. Olha, é difícil tirar do vaso, hein? Ela está muito agarrada aqui. Vamos dar uma olhadinha. Por que essa planta está tão verdinha, tão bonita? Olha só o que é isso.
Olha a quantidade de raiz viva que tem nesse. Ela formou já uma taça de raiz, ela fechou de raiz aqui. Então todo o adubo que eu aplicar nessa planta, ela vai aproveitar. Ela tem condição de aproveitar. E é por isso que ela está crescendo tão bem, as folhas verdes, bonitas. Nunca recebeu adubo foliar na vida. Ok, gente? Então, tá aí. Então vamos lá. Terceira lenda. Ai, meu Deus. Espero que o vídeo não fique muito longo. Se ficar longo, gente, vamos ter que continuar assistindo. Adubo de floração. Essa é uma lenda muito espalhada. Você vai ver gente falando. Eu vi uma coisa muito engraçada esses dias. O pessoal tinha uma pessoa, não vou mencionar nomes, mas tinha uma pessoa anunciando bocache, que é um adubo orgânico, até bastante bom, na internet, e anunciando bocache. Eu tenho bocache de floração, tenho bocache de crescimento, eu tenho bocache de manutenção. Não, que papo é esse? Bocache é bocache. Ah, não, mas esse bocache eu ponho mais fósforo. Em primeiro lugar, se você está colocando fósforo no bocache, ele já não é mais bocache, ele é outra coisa. Ele é um adubo semi-orgânico. Mas vamos ver, vamos falar de adubo floração. Você sabe que aqueles 3 primeiros números, aqueles números que vêm no adubo químico, por exemplo, esse aqui é o Peters. Ele está escondidinho aqui, mas esse é o 20-20-20. Ele tem 20% de nitrogênio, ele tem 20% de equivalente de fósforo, ou seja, na forma de P2O5, ela tem 20% de potássio, equivalente de potássio na forma quer dizer, equivalente K2O, né? Ok, então, 20-20-20. É o adubo mais usado em orquídea no mundo inteiro. Aí o pessoal fala, não, mas você tem que aplicar um adubo assim, com mais fósforo, para que essa planta florir. Então a pessoa chega na exposição e pede a gente, me vende aí um adubo de floração, porque minhas plantas não estão dando flor. Aí a gente dá uma aula para a pessoa de uma hora e pouco, explicando que não é o adubo que vai fazer a planta florir. E a pessoa daí sai do stand da gente, meio assim, né, cabeça baixa, vai no stand do vizinho e fala, me dá um adubo de floração. O vizinho simplesmente pega, toma aqui! Compra, paga! E a pessoa leva e aplica, e a planta continua não florindo. Continua sem florir. A pessoa fala, esse negócio de orquídea é complicado, né? Essas plantas não dão flor. Quando a razão pela não floração não tem nada a ver com adubo. E sim a ver com a iluminação, com a luminosidade que essa planta recebe. Já falei disso um monte de vezes, não vou repetir aqui. Mas a adubação veja bem, o pessoal fala, não, mas eu estou aplicando um adubo com alto teor de fósforo para fazer essa planta florir. Quem é que botou na cabeça dessas coisas, dessas pessoas, que fósforo faz a planta florir? Para quê? Fósforo não tem nenhuma ligação direta com o mecanismo de indução de floração. Nada. Nada. Zero. Então, para que eu vou botar fósforo para fazer a planta florir? Eu acho que até o potássio é capaz de ter mais influência na floração do que o fósforo. E é preciso entender uma coisa. É um conceito que custa um pouquinho para chegar a entender, mas vamos lá. Ah, não, mas o equilíbrio entre o fósforo e o nitrogênio, quando ela está com pouco nitrogênio e muito fósforo, a planta floresce. Isso tem uma base de verdade, mas a base de verdade não é por aí. O que acontece? O fósforo é um elemento que a planta na natureza recebe muito pouco. Então a planta não precisa de muito fósforo. Tanto é que o melhor adubo hoje químico desenvolvido, usado no mundo inteiro, não está disponível ainda no Brasil, é um adubo desenvolvido na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, no qual eles fizeram ensaios aplicando a adubação numa fórmula 22-20-2-20. Ou seja, 20% de nitrogênio, 2% de fósforo e 20% de potássio. E a planta floriu normalmente, cresceu maravilhosamente bem. As orquídeas não são dependentes de fósforo. Isso faz sentido, porque na natureza ela vai receber fósforo como? Fósforo é um elemento que dá no solo. Solo à base de solos ricos em fósforo. A planta vai receber isso como?
O nitrogênio ela recebe de material em decomposição. O potássio, se tiver uma queimada, vem cinza, ela recebe lá o potássio. Fósforo, não. Né? Então, o que acontece? A planta, quando você aplica fósforo na planta, você aplica na forma de um adubo. Pode ser DAP, que é diamônio fosfato, pode ser MAP, monoamonofosfato, pode ser uma fórmula NPK qualquer. Quando a planta atinge o limite dela de absorção daquele fósforo, ela para de absorver fósforo. Parou. Ela interrompe o processo, não há mais absorção de fósforo. Qualquer fósforo que você aplicar naquela planta dali em diante vai ser lixiviado, vai embora, na hora que você molhar a planta, aquilo vai embora e acabou. Ok? O nitrogênio tem um comportamento um pouco diferente. A planta sempre tentará absorver o máximo de nitrogênio possível. E o que ela faz? Quando ela vai pegando muito nitrogênio, ela vai absorvendo nitrogênio, ela não tem o que fazer com aquilo, ela sai brotando para todo lado. Ela brota, ela sai perfilhando, abre brotação para um lado, para outro. A gente às vezes vê foto na internet, o cara aplicou um adubo lá, miraculoso, nas suas plantas e ela deu 10 brotações. A planta tenta compensar o excesso de nitrogênio brotando para todo lado. Ela sai crescendo. Só que ela dá um crescimento deficiente, um crescimento estiolado, fraco. Ela divide a energia dela com várias brotações. Então a planta tenta crescer, ela usa todo o nitrogênio que está disponível para ela. Tá? O que acontece? Se você aplica, por exemplo, faz uma aplicação de monoamonofosfato, MAP, que é um produto rico em fósforo, mas tem nitrogênio também. O que a planta faz? Ela vai descartar o fósforo e ela vai absorver o nitrogênio. A pessoa está aplicando um produto com 40% de fósforo e não adianta nada. Então, adubação foliar, ela tem utilidade na medida em que você baixa o teor de nitrogênio daquela planta. Então, por exemplo, para a pessoa que produz cimbídio, dendróbium, essas coisas, plantas que se você tiver um alto teor de nitrogênio na planta, ela deixa de florir. O nitrogênio é o inibidor da floração. Então, se você aplica um alto teor de nitrogênio, a planta deixa de florir. Ela para de florir. Então, nesse caso, você aplica, a partir de uma certa época do ano, você aplica um adubo com menos nitrogênio e mais fósforo. Mas você poderia simplesmente não adubar. Para. Ou então aplica um adubo com alto teor de potássio. Mas para de aplicar. Entendeu? E a planta vai florir tranquilamente, sem problema algum. Ok? Nitrogênio é o inibidor da floração. Então, adubação foliar, adubação de floração, o pessoal usa o 10, 30, 20, o 9, 45, 15, são as fórmulas mais usadas, elas não vão fazer sua planta florir não, gente. Não adianta. Então você pode comprar isso, a planta vai gostar, é adubo como qualquer outro. Agora, aquele fósforo adicional que você está aplicando, ela vai jogar fora. Você está jogando seu dinheiro fora. Ok? Lenda. Vamos apagar aqui essa história aqui. Bom, sólido ou líquido? Vocês vejam aqui que o Peters é um adubo em forma de sal, né? Ele é um sal 100% solúvel. Mais uma recomendação, quando vocês forem aplicar adubo, eu vou falar disso no outro vídeo, adubo químico, ele tem que ser dissolvido em água. A concentração de nutrientes é muito alta, ele vai queimar suas plantas, se você não dissolver ele em água. Então, se ele não dissolve em água, aquele 4,14,8 que o pessoal aplica lá na roça, não funciona para orquídea, você vai matar suas plantas com ele. Então, ok? Não use. Então, aí você vai... Esse vem na forma sólida. Normalmente ele vem em concentração a partir de 10% de cada elemento. 10% de nitrogênio, 10% de fósforo, 10% de potássio, ou 20%, o mais comum é 20, 20, 20, por aí afora. Os adubos líquidos, não é que eles sejam ruins. Um dos melhores adubos que já existiu aí no mercado é um adubo americano chamado Dynagrow, ele é líquido. Só que veja bem, para que aquele adubo seja líquido, você vai acrescentar água nele. Então o percentual de nutrientes dele cai de 20, ou 15, ou 30, seja lá o que for, vai cair para 4, para 5, para 3. Muito bem,
ótimo, nenhum problema em usar esse adubo. Ele é muito fácil de aplicar, se dilui, fácil de medir, ele não mela com o tempo, porque o Peters, por exemplo, é muito higroscópico, ele puxa muita água, depois de se deixar aberto ele vai derreter, mela, vira uma lambança, tá ok? O adubo líquido não tem esse problema, mas lembra sempre que você está comprando água. Então, se você, em vez de pagar por um adubo que tem 20% de nutrientes, seja nitrogênio, fósforo, seja o que for, se você está comprando um adubo que tem 3%, o restante, os outros 17%, o restante é água. E eles não são mais baratos em função disso. Então você vai comprar um adubo, vem naquele frasco de 1 litro, 2 litros, 10 litros, 20 litros, um frasquinho pequenininho, boa parte daquilo ali é água. Você está comprando água a preço de adubo. Ok, gente? Então, do ponto de vista da economicidade, adubo líquido não faz muito sentido. Se você tem 10 plantas, não tem problema. Você pode usar adubo líquido, dislui na água, tem lá seu adubo, funciona muito bem. Se você tem 10.000 plantas, ninguém vai usar isso. Ninguém usa isso. Você vai comprar adubo mais concentrado para diluir. Quanto mais concentrado, melhor custo-benefício. Tá? Então, orgânico. Os adubos orgânicos hoje quase não existem mais. Então, o adubo orgânico seria tótara e mamona, aquela mistura que faz de tótara e mamona com cinza, com farinha de osso. Esses adubos funcionam. Realmente eles têm uma eficácia boa. Porém, veja só, a cinza vai dar um pouquinho de potássio para as plantas, ela vai absorver até o limite que ela precisa e para. Fósforo, que vem da farinha de osso, a farinha de osso, a não ser que ela seja moída de forma a virar pó, a farinha de osso demora demais para começar a liberar cálcio para essas plantas, cálcio e fósforo para essas plantas. Vai levar quase 1 ano. Depois de 1 ano, você já vai replantar essa orquídea. Então a atuação da farinha de osso em orquídea é muito pequena. Para uma árvore, para uma laranjeira, é uma maravilha. Mas para a orquídea não é muito eficiente. E a tótara de mamona é totalmente desequilibrada. A tótara de mamona é nitrogênio. Então, mais uma vez, você entra naquela questão. Havia um orquidário muito conhecido, muito famoso, na região de Petrópolis, que fazia a sua adubação, toda ela com tótara de mamona. Tótara de mamona, era direto. Era um orquidário de uns 5.000 metros quadrados, você não via uma planta florida lá dentro. A planta crescia igual capim, mas flor você não via. Por quê? Adubação nitrogenada, pesada, tal. Então, a tótara de mamona tem essa característica, ela funciona muito bem, a planta cresce muito bem, mas ela é nitrogênio, tá ok? Outra coisa, toda matéria orgânica que você aplica numa orquídea ou numa planta, ela vai atrair insetos. O cheiro não é bom, mas inseto gosta. Então vai atrair inseto, vai atrair... O inseto vem praga, vem outras coisas no meio, e ela decompõe mais rapidamente aquele substrato. Então a adubação orgânica é eficiente, funciona bem, mas você tem que saber que você vai ter que adubar a planta, vai ter que replantar a orquídea com mais frequência. A não ser que você cultive, por exemplo, na pedra brita. Meu amigo Maurício Verboni, lá de Petrópolis, do Binô, cultiva na brita. Então ele usa tótara de mamona sem problema nenhum, não vai apodrecer a brita, né? E funciona, as plantas crescem muito bem. Pode ser usado. O caso, por exemplo, tem os semi-orgânicos. Hoje a moda são os semi-orgânicos. Tem um produzido pela Associação Orquidófila de São Paulo, tem um apelidozinho carinhoso. Tem os adubos aí semi-orgânicos, esse aqui é o Himitsu, né, bem conhecido, lá feito pelo meu amigo Heron, lá no Espírito Santo. Ele é um semi-orgânico, ele tem parte orgânica, ele tem tótara de mamona, ele tem esses produtos, mas ele tem outras coisas no meio também. Parte química. Então ele é muito eficiente, funciona muito bem. Lembrando sempre que ele tem essa mesma característica de ser um adubo de base orgânica, ou seja, ele vai mofar, ele vai ter que apodrecer, ele vai acelerar a decomposição do substrato, mas não deixa de ser eficiente. Apenas um parênteses, para o pessoal que é mais profissional, que quer mandar plantas para clonagem em laboratório, nunca faça adubação orgânica nas suas plantas.
Toda planta que recebe adubação orgânica, na hora que ela vai para a clonagem no laboratório, ela carrega com ela bactérias que não são prejudiciais às plantas, mas que na hora de passar isso dentro do laboratório, manusear no laboratório, contamina o meio todo. Você perde suas plantas, as mudas, né? Então não use. Planta que vai para a clonagem, plantas selecionadas, você faz adubação só com adubo químico, tá ok? Então, tá aí. Orgânico. E, por fim, pra gente encerrar hoje, que hoje ficou longo o vídeo, eu sei disso, eu sei. Complementos. Aí você vai ver complemento de todo jeito. É pessoal aplicando adubo para enraizamento. Eu já vi gente com uma bateria de produtos em casa que parece uma farmácia de gente hipocondríaca. Tem 20 produtos diferentes. Eu tenho o produto lá, um aminoácido para aplicar, eu tenho lá um produto à base de algas que eu aplico nas sextas-feiras, eu tenho o adubo de enraizamento que eu aplico nas quintas, eu tenho um adubo com mais cálcio e magnésio que eu aplico toda vez que tem jogo do Corinthians, tenho produto aqui só de micronutriente que eu aplico uma vez cada 3 meses. O cara falando aquilo ali parece um médico falando para alguém que está em fase terminal de alguma doença grave. E toma 50 comprimidos por dia. Não precisa disso. Para com isso. Se quer jogar seu dinheiro fora, dá para mim. Eu te passo o número do meu Pix, você deposita na minha conta. Eu agradeço. Meus gatos agradecem. Não precisa ficar aplicando essas porcarias. Eu cultivo orquídeas há 55 anos. Eu nunca vi uma orquídea com deficiência de micronutriente, com uma exceção. Eu vi umas orquídeas uma vez com falta de boro, por incrível que pareça. Boro é uma deficiência que dá que às vezes fica faltando pétala. Às vezes a folha não abre direito, a folha não chega a se desenvolver totalmente. Uma vez eu vi isso. Nem deficiência de cálcio eu vi. Até hoje. A nossa água no Brasil, ela é alcalina. A água brasileira é geralmente alcalina. O Brasil tem muito cálcio no subsolo. Então a água basicamente é alcalina. Então o que acontece? Nunca vi deficiência de cálcio. Eu nunca vi deficiência de cálcio, deficiência de magnésio, nunca vi. Então, gente, não, mas eu aplico um adubo aí que é chamado Calmag. Calmag é um ótimo adubo, feito pela Peter, é um ótimo adubo, mas ele é ótimo por causa do componente nele de nitrogênio, de fósforo, ele quase não tem fósforo nem potássio, mas o nitrogênio dele é de altíssima qualidade, a planta cresce maravilhosamente bem. Mas deficiência, ele não vai, geralmente não supre, então não fica se preocupando muito com micronutrientes. Adubação, enraizamento. Eu já plantei minha orquídea, eu vou botar enraizador. Para quê? Muda ela na hora certa, que você não vai precisar usar enraizador. Muda ela na hora que ela está brotando, rapidinho ela vai dar raiz, tá? Porque o adubo de enraizador, se a planta não tem raiz, ela vai absorver o adubo por onde? Pela folha. Como eu já falei, é jogar dinheiro fora. Ok? A absorção pela folha é mínima. Então, enraizador, olha, ela só funciona se tiver um pouquinho de raiz, viu, gente? Então, aí não precisa de enraizador. Ok, gente, então é isso aí. Vamos apagar aqui. Não precisa dessa frescura, gente. Tem um ditado em inglês, tem um acrônimo, uma palavra inglesa que determina bem isso aí, que é KISS. K-I-S-S. Que significa beijo. Então, um beijo para vocês. Mas KISS, na linguagem de empresa, significa keep it simple, stupid. Mantenha simples, não complica, não fica complicando. Orquídea não é ciência física quântica. É um negócio simples, não precisa complicar. Use adubos de boa qualidade, adubos de reconhecidos. Não há necessidade de vocês gastarem um monte de dinheiro em adubos de eficácia duvidosa. E alguns até são complicados. Eu vi relatos de adubos aí que criaram muito problema para as plantas. Muito teor de sal, salinidade elevada, é coisa que veio lá do mar. É um negócio meio complicado. Então, gente, não complica. Mantenha simples, ok? Tá muito longo o vídeo. No próximo vídeo eu vou falar de como é que você vai aplicar esses adubos, qual é o sistema de aplicação disso. E vou falar também um pouquinho, que eu não falei nesse vídeo, falando sobre adubos à base de ureia ou não à base de ureia. Se a ureia tem problema para a orquídea ou não.
Na minha visão, tem. Mas tem gente que diz que não, nós vamos falar disso no próximo vídeo. Obrigado pela audiência, obrigado pela paciência. Amanhã eu entro fazer uma cirurgiazinha, vou ficar uns dias afastado, mas mais uma vez agradeço a persistência de vocês em assistir os vídeos e se gostou, clica lá no curtiu, ajuda a gente, divulga o vídeo, se inscreve no canal, aperta o sininho, aquelas coisas de sempre, tá ok? Vamos tentar manter a coisa funcionando. Valeu, gente, muito obrigado. Estamos no final do ano, Feliz Natal para todo mundo, Feliz Ano Novo, que 2022 seja melhor do que 21. Ok, gente? Valeu, muito obrigado.